Olá pessoal, hoje falaremos sobre um tema muito importante e que pode afetar diretamente os seus negócios e investimentos, o golpe do tombo. O golpe do tombo é uma prática maliciosa utilizada por alguns empresários que tomam empréstimos ou investimentos, desviam os recursos para uso pessoal e depois deixam de pagar suas dívidas, prejudicando credores e parceiros comerciais. Conhecer essas práticas é essencial para evitar prejuízos e proteger o seu dinheiro. Vamos explorar como esses golpes acontecem e as manobras contábeis mais comuns que esses empresários utilizam para enganar credores. Antes de avançarmos, aproveite para curtir este vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes e de qualidade. Agora vamos entender mais sobre o golpe do tombo e como se proteger dessas fraudes. O golpe do tombo é quando empresários obtêm empréstimos ou crédito em nome da empresa, desviando esses recursos para o uso pessoal, e em seguida deixam de pagar as dívidas, levando a empresa à falência. Essa prática ocorre por diversos motivos. Alguns empresários veem uma oportunidade rápida de enriquecimento pessoal, enquanto outros podem tentar salvar uma empresa já em dificuldades financeiras. Porém, acabam agravando a situação. Agora vamos a alguns exemplos rápidos. Imagine uma empresa que obtém uma grande quantia em empréstimo com a justificativa de expandir suas operações. No entanto, o empresário usa o dinheiro para comprar um carro de luxo e uma casa de praia. Enquanto isso, a empresa não recebe o investimento necessário e começa a falhar em suas obrigações financeiras. Outro exemplo comum é quando empresários inflacionam artificialmente o valor dos ativos da empresa para conseguir mais crédito, mas utilizam esses fundos para gastos pessoais, deixando a empresa endividada e sem condições de pagar os seus credores. Esses exemplos ilustram bem como o golpe do tombo pode desestabilizar os negócios e prejudicar muitos credores e parceiros comerciais. Entender essa prática é o primeiro passo para saber como se proteger contra ela. Agora vamos discutir os impactos que essa prática tem nos negócios e na economia. O golpe do tombo prejudica diretamente os credores, investidores e toda a economia. Quando empresários desviam recursos da empresa para uso pessoal e deixam de pagar as dívidas da empresa, os credores, que muitas vezes são bancos, fornecedores e pequenos empresários, ficam sem receber. Isso pode levar muitas dessas pessoas a enfrentar sérios problemas financeiros. Vamos ver alguns exemplos. No passado, empresas de renome, como a Aeron e a WorldCom nos Estados Unidos e a OGX no Brasil, sofreram com práticas fraudulentas que incluíam manobras contábeis para esconder a real situação financeira. Embora esses casos sejam mais complexos, eles ilustram bem como a fraude pode levar empresas inteiras à ruína, causando enormes prejuízos a credores e investidores. De acordo com um estudo de uma associação que estuda fraudes a credores, as fraudes empresariais causam perdas de bilhões de dólares anualmente. No Brasil, se estima que fraudes e corrupção custam ao país cerca de bilhões de reais por ano. Esses números são alarmantes e mostram a magnitude do problema. Além do impacto financeiro direto, o golpe do tombo também abala a confiança dos investidores no mercado. Quando grandes fraudes são reveladas, a confiança no sistema financeiro e nas práticas empresariais diminui, tornando mais difícil para empresas legítimas obterem crédito e investimentos. Isso cria um ciclo vicioso. Menos confiança leva a menos investimentos, o que pode desacelerar o crescimento econômico e a criação de empregos. Portanto, os impactos do golpe do tombo vão muito além das empresas diretamente envolvidas. Grandes fraudes afetam toda a economia de maneira significativa. Agora vamos falar sobre as implicações legais e econômicas dessas práticas fraudulentas. Empresários envolvidos em manobras contábeis fraudulentas podem enfrentar sérias consequências legais. No Brasil, essas práticas podem ser enquadradas em vários tipos de crime, como estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, o famoso 171. Além disso, a Lei 11.101 de 2005, que trata sobre a recuperação judicial e falência, também prevê penalidades para crimes falimentares. No entanto, é importante destacar, diferentemente dos Estados Unidos, onde a justiça é bastante rigorosa com casos de fraude empresarial, no Brasil, muitas vezes as penas podem ser mais brandas
e o processo judicial pode se arrastar por anos. Isso muitas vezes resulta em uma sensação de impunidade e dificulta a recuperação dos valores desviados. Além das implicações legais, essas fraudes abalam a confiança no mercado. Vamos ver alguns exemplos de casos judiciais relevantes. O caso da Enron, por exemplo, nos Estados Unidos, foi um dos maiores escândalos de fraude contábil da história. Executivos da empresa foram condenados e a confiança no mercado de energia foi seriamente abalada. No Brasil, temos dois casos interessantes, o caso da Americanas e o caso da OGX, onde fraudes e manipulações contábeis levaram a empresa a utilizar a lei de falência e resultaram em sérios prejuízos para investidores. Mas, infelizmente, muitos responsáveis não enfrentaram as mesmas consequências severas vistas em outros países. Esses casos ilustram bem como as consequências das manobras contábeis fraudulentas vão além dos tribunais. Elas afetam a economia como um todo, prejudicando empresas, investidores e o ambiente de negócios em geral. Portanto, é crucial que haja um fortalecimento da legislação e da aplicação das leis para garantir que fraudes desse tipo sejam devidamente punidas. Vamos ver algumas orientações práticas para identificar e prevenir essas manobras contábeis fraudulentas. Primeiro, é essencial realizar uma due diligence eficaz ao investigar ou emprestar dinheiro. Essa investigação é um processo detalhado sobre a situação financeira e operacional da empresa. Aqui vão algumas dicas. Primeiro, analise os demonstrativos financeiros. Verifique cuidadosamente os balanços, as demonstrações de resultado e os fluxos de caixa. Procure por inconsistências e indicadores de manipulação, como superavaliação de ativos e subavaliação de passivos. Segundo, o histórico de crédito. Consulte o histórico de crédito da empresa e seus principais executivos. Empresas com histórico de inadimplência ou envolvimento em fraudes anteriores são arriscadas. Terceiro, entrevistas e visitas. Dependendo da quantia de dinheiro envolvida, realize entrevistas com executivos e, se possível, faça visitas às instalações da empresa para verificar se o que é apresentado nos relatórios corresponde à realidade. Para credores e investidores, aqui estão algumas recomendações práticas para se proteger. Primeiro, diversificação de investimentos. Jamais coloque todos os seus recursos em uma única empresa ou setor. Diversificar ajuda a mitigar os riscos. Segundo, cláusulas contratuais. Insira cláusulas contratuais específicas que exijam transparência e auditoria regular das finanças da empresa. Terceiro, tenha garantias. Sempre que possível, solicite garantias reais, bens imóveis ou pessoais, fiadores, para os empréstimos concedidos. Prevenir o golpe do tombo requer muita atenção. Afinal, o Brasil não é para amadores, e uma abordagem proativa para proteger os seus investimentos e garantir que as empresas em que você confia estejam operando de forma ética e transparente. Aqui chegamos a uma parte crucial do nosso vídeo, as 8 manobras contábeis mais comuns utilizadas no golpe do tombo. Vou detalhar cada uma delas para que você possa identificar e evitar essas práticas fraudulentas. Primeiro, a superavaliação de ativos. A superavaliação de ativos ocorre quando os valores dos ativos da empresa são inflacionados intencionalmente para parecer que a empresa é mais valiosa do que realmente é. Isso pode incluir a superavaliação de imóveis, equipamentos ou estoques. Verifique relatórios de avaliação independente e compare com os valores registrados no balanço. Auditorias regulares também ajudam a identificar discrepâncias. Segundo, a subavaliação de passivos. A subavaliação de passivos envolve diminuir ou omitir passivos no balanço para aparentar uma situação financeira melhor. Quem lembra do caso Americanas? Isso acontece quando você não registra dívidas com fornecedores ou empréstimos pendentes. Verifique a consistência entre os registros financeiros e os contratos de dívida. Auditorias internas e externas são essenciais. Terceiro tipo de fraude, falsificação de receitas. A falsificação de receitas envolve o registro de receitas fictícias ou inflacionadas. Os mecanismos usados geralmente são a emissão de notas fiscais falsas
ou reconhecimento prematuro de receitas. Um dos métodos de identificação desse tipo de fraude é a análise detalhada dos registros de vendas e comparação com as entradas reais de produtos ou serviços. Outra forma é a implementação de controles internos rigorosos. O quarto tipo de fraude é a manipulação de despesas. A manipulação de despesas inclui a omissão ou adiamento do registro de despesas para inflar artificialmente os lucros da empresa. Alguns exemplos são: não registrar despesas com fornecedores ou salários. Uma das técnicas de prevenção é a verificação contínua dos registros financeiros e implementação de sistemas de auditoria interna. O quinto tipo de fraude é transferência de recursos. Desviar recursos da empresa para contas pessoais ou empresas de fachada é uma das formas dessa fraude. Esses recursos são desviados geralmente para uso pessoal. Transferências diretas disfarçadas como pagamentos por serviços não realizados ou compras fictícias são uma dessas formas. Uma das formas de prevenção é o monitoramento rigoroso das transações financeiras e auditorias regulares. A sexta forma de fraude é a contabilidade criativa. A utilização de práticas contábeis complexas para esconder a real situação financeira da empresa. Uma das formas de fraude é a criação de entidades de propósito específico, chamadas SPS, ou sociedades em conta de participação, chamadas SCPs. Elas são criadas para manter dívidas fora do balanço patrimonial. Um dos exemplos de fraudes conhecidas são a elaboração de contratos sem lastro financeiro real. As auditorias especializadas podem revelar essas práticas, até mesmo por amostragem. O sétimo tipo de fraude são esquemas de pagamento de dividendo fictício. A definição desse tipo de fraude é a declaração de dividendos fictícios para justificar a transferência de dinheiro da empresa para os proprietários. Exemplos: pagamento de dividendos sem lucro real suficiente. Como os credores podem se proteger? Exigindo demonstrações financeiras auditadas e verificar a consistência dos pagamentos dos dividendos. E o oitavo tipo de fraude é o uso indevido de empréstimos. Isso é definido como a obtenção de empréstimos com a justificativa de investimento na empresa, mas o uso dos recursos é utilizado para despesas pessoais. Como esses empréstimos são mal utilizados? Desviando-se os fundos para a compra de bens de luxo ou outras despesas não relacionadas ao negócio. A proteção contra esse tipo de fraude pode ocorrer mediante a implementação de controles sobre o uso dos recursos emprestados, garantias reais e pessoais e auditorias frequentes. Essas são as 8 manobras contábeis mais comuns do golpe do tombo. Entender essas práticas é essencial para proteger seus investimentos e garantir a integridade financeira das empresas com as quais você se relaciona. Fique atento e tome as medidas necessárias para se proteger contra essas fraudes. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o golpe do tombo empresarial e as práticas contábeis fraudulentas mais comuns. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você entender e se proteger contra essas fraudes. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar uma experiência relacionada ao tema, deixe seu comentário abaixo. O seu comentário pode ajudar outros espectadores que estejam enfrentando situações semelhantes. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo relevante e de qualidade sobre investimentos, imóveis e finanças. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência. Até o próximo vídeo.